Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe mais essa oportunidade. No dia de hoje, esse domingo, nós estamos iniciando as comemorações de mais um aniversário da casa. E pedimos a Deus que possa abençoar cada um daqueles trabalhadores antigos que continuam no mundo espiritual militando pela causa. E pedir por todos nós, pela diretoria da casa, por todos os frequentadores, e que Deus possa nos fortalecer a todos. A mensagem de abertura da manhã de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 156, Intuição. Porque a profecia jamais foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Todos os homens participam dos poderes da instituição no divino tabernáculo da consciência e todos podem desenvolver suas possibilidades nesse sentido, no domínio da elevação espiritual. Não são fundamentalmente necessárias as grandes manifestações fenomênicas da mediunidade para que se estabeleçam movimentos de intercâmbio entre os planos visível e invisível. Todas as noções que dignificam a vida humana vieram da esfera superior. E essas ideias nobilitantes não se produziram por vontade de homem algum, porque os raciocínios propriamente terrestres sempre se inclinam para a materialidade em seu arraigado egoísmo. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus por meio da exemplificação dos anos e das palavras dos homens retos e que, a golpe de esforço próprio, quebram o círculo de vulgaridade que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. A faculdade intuitiva é instituição universal por meio de seus recursos. Recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre não pela vontade da criatura, mas por concessão de Deus. Sempre a gente fala, que a página sempre tem uma consonância com o tema do estudo, E aqui justamente vem falar dessa renovação necessária através da intuição que nós estamos sempre recebendo, do mundo espiritual superior que rege os nossos destinos e as nossas vidas. Passamos a nossa prece, pedindo a Deus então que possa nos abençoar a todos, fortalecer-nos. Deus, nosso Pai de amor e de infinita bondade, abençoa-nos a todos. Faça descer sobre esse farol do Evangelho as vossas bênçãos. Que nos sintamos fortalecidos e amparados. Aqueles nossos irmãos que nos acompanham através da mídia social, que possam receber as mesmas bênçãos que nós aqui presencialmente estamos captando do mundo maior. Fortaleça-nos para que possamos levar adiante as nossas tarefas, que possamos passar pelas nossas provações e, se houverem privações e expiações, que nós possamos vencê-las com sabedoria e com resignação. Permita ainda que os bondosos amigos espirituais possam estar sempre conosco, nas nossas dificuldades principalmente, mas também nas alegrias e no nosso trabalho. Obrigado, Senhor,
Obrigado, bondosos amigos espirituais. E sob as bênçãos do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, nós damos por iniciada a nossa tarefa da manhã de hoje. Que assim seja. Então, como todos já estão vendo, nós temos aqui a presença, a grata presença do nosso querido amigo, nosso irmão, Antônio Carlos Guerrinzoni, amigo já de algumas décadas, né? Pelo menos aí uns 40 anos ou mais, um pouquinho, que nós nos conhecemos. Que Deus possa abençoá-lo e que hoje, na sua apresentação, que vai ser a reforma interior, uma reforma que todos nós estamos buscando, que nós possamos aproveitar bem essas lições da manhã de hoje e que elas possam calar bem fundo nos nossos corações e nas nossas mentes. Vamos lá? Deus te abençoe. Então, irmãos e irmãs, também um bom dia para todos. Deus ampare o nosso propósito de nos reunir aqui, para os estudos doutrinários. Também gostaria de parabenizar a casa, pelos seus 73 anos, de fundação. A segunda casa, aqui na nossa cidade de Volta Redonda, a primeira e mais antiga, de 1945, é o Estudante da Verdade. E aqui é a segunda casa, portanto, em Volta Redonda, fundada, pelos antigos colaboradores de Jesus, onde eles estejam agora. Nossos sentimentos aqui de gratidão por eles que fundaram essa casa, por todos os demais, as demais diretorias que continuaram esse trabalho de lançar luzes da doutrina espírita para todos os corações, encarnados e desencarnados. Parabenizar também a atual diretoria pelos seus trabalhos, que vem mantendo a casa aí firme nessa direção do Cristo. Então, nosso tema é sobre a reforma interior que todos nós aqui buscamos. Entra ano e sai ano, nós sempre falamos dela, dessa necessidade nossa de mudarmos, a nós mesmos, de podermos assim colaborar melhor com Cristo nessa atual existência nossa em que nós optamos, pela religião espírita como norteadora de nossas vidas, e muito agradecemos, a Deus por isso, por estarmos na doutrina espírita. Então é a nossa meta, para que nós, assim, vagarosamente, nos aproximemos de Deus, nosso Pai, na nossa evolução. Na pergunta 629 do Livro dos Espíritos, que faz parte exatamente da terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, nessa pergunta 629, Allan Kardec pergunta assim para eles: que definição se pode dar da moral? Que definição se pode dar da moral? A resposta que os Espíritos deram para Allan Kardec: moral é a regra de bem proceder. É a distinção que nós fazemos entre o bem e entre o mal. Opera segundo as leis de Deus aquele que faz o bem, e opera contrário a ele aqueles que fazem o mal. Logo depois nós vamos chegar na lei do progresso, capítulo 8, dentre esses 10 capítulos que envolvem, as leis morais da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde todos nós, quer queiramos, quer não queiramos, nós vamos progredir. Podemos dar assim inúmeras voltas na nossa meta a alcançar, mas todos nós temos que progredir e o faremos. Para uns é mais doloroso, para outros menos, porque aqueles que cumprem as leis de Deus, como todos nós aqui estamos nos esforçando, esses chegarão sem muitas dores.
E como premissa básica da lei do progresso está a caridade. Conforme vimos também, estudamos aqui no Evangelho, caridade, fora dela não há salvação para nós, lá no capítulo 15, do nosso Evangelho. Fora da caridade não há salvação para nós. Fizemos aqui um mapa aproximado, baseado no livro, esse aqui, esse livro chama-se A Grande Espera, do Eurípides Barzanufo e a médium Corina Novelino, lá de Sacramento. Eurípides de espírito, portanto, ele escreveu o livro, Corina mostrou para Chico Xavier endossou o livro, falando que realmente é o Eurípides. Então, Eurípides Barzanufo fala da vida dele como essênio. Foi essênio. Ele tinha o nome de Marcos, E Jesus foi lá. Jesus tinha 15 anos, adolescente. Jesus foi à comunidade dos essênios, fica próximo do Mar Morto, na parte sul do Mar Morto. Construída no ano 150 a.C., a comunidade, e destruída pelo romano Tito, no ano 70 depois de Cristo. Então ele fala que lá também era essênio Dr. Bezerra de Menezes, em épocas anteriores, foi fundada a comunidade no ano 150 a.C. Também fala de Cair Bachutel, como um essênio, fala dele como um essênio. Jesus, então, era a grande espera. Todos esperavam por ele. E ele, Jesus, foi lá. Nunca foi essênio, mas foi lá na comunidade essênia, conversou com os responsáveis, trouxe muitas informações importantes das leis de Deus. Eles também, os essênios, acreditavam na reencarnação. Era um povo assim, muito ligado à disciplina alimentar, não comiam carne dos animais, eram vegetarianos. Então a comunidade prosperou por muitos anos, mas depois foi totalmente destruída. E nessas informações, portanto, que nós temos aqui no livro, nós tiramos esse mapa que nós fizemos daqui. Vocês não vão enxergar, evidentemente, mas na minha mão direita aqui está a Palestina na época do Cristo. E nesse lado aqui a Palestina mais presente agora, no ano de 1990. É um mapa próximo, bem atual do que nós temos na Palestina. Como vemos lá, infelizmente, estão lá com problemas lá de guerras, etc. Então, nesse livro, nós tiramos esse mapa aqui, portanto, que fizemos, Então, aqui nós tínhamos a época, nós tínhamos a Fenícia, hoje é o Líbano, nós tínhamos a Síria, Galiléia, Decápolis, Samaria, Pérea e a Judéia. Eram 5, os estados. 5 os estados da Palestina, a época do Senhor Jesus. E desse outro lado aqui, nós intentamos fazer a Mesopotâmia, que foi o primeiro berço, assim, da humanidade, no sentido de organização. A história registra 3.500 anos antes de Cristo, mas alguns estudos de arqueólogos ligados ao isótopo 14 do carbono já assinalam o dobro, 7.000 anos de fundação da Mesopotâmia. Então nós tínhamos lá o rio Eufrates, o rio Tigre cortando até os dias de hoje a região, Toda essa região hoje é o Iraque. Nós tínhamos a Pérsia, que hoje é o Irã. Então nós tínhamos países como a Síria, a Babilônia, a Suméria, a Caldeia, saindo também de Ur,
uma cidade da Caldeia, Abraão fundou a Palestina, a terra da púrpura, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos da nossa era. E aqui na Pérsia tinha uma cidade chamada Seleucida. Essa cidade, nela habitavam, entre muitas pessoas, 3 reis magos. Os 3 reis magos conhecidos nossos, eles também prenunciaram a vinda de Jesus, olhando para as estrelas, astrólogos que eram, né? Astrônomos, alguns falam que eram até médicos. Então eles viram lá que iria nascer o maior espírito que já pisou aqui na face terráquea, o Salvador da humanidade, Jesus. Então eles se prepararam para vir. Atravessaram todo o deserto da Arábia. Segundo Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, foram guiados por um facho de luz pelos espíritos superiores, para que eles não errassem o caminho de Seleucida até Belém de Judá. Eles vieram, portanto, gastaram 104 dias de viagem, não chegaram na hora que Jesus nasceu, né? Vieram de camelo, todos eles, e gastaram 104 dias. Ao entrarem aqui na Palestina, pela Pérea, um dos 5 estados da época, começaram a anunciar que havia reencarnado o maior espírito que já pisou aqui na face terráquea. Nasceu o Salvador da humanidade, o Rei dos Judeus. E ao virem divulgando, quando passaram aqui em Jerusalém, na Judéia, Herodes o Grande, o pai de Arquelau, de Herodes Antipas, aquele que coroou Jesus com a coroa de espinhos, colocou aqui Rei dos Judeus, o cetro do rei uma cana, zombando, né? A capa, uma capa vermelha, zombando do Cristo. Herodes Antipas era o tetrarca da Galileia, filho de Herodes o Grande. Então Herodes o Grande, ele dividiu a Palestina em tetrarquias. Tetras são 4, então dividiu com Arquelau, o seu filho, as terras da Judéia. Herodes Antipas, as terras da Galileia, Decápolis, Pérea e Samaria foram divididos por mais 2 outros filhos dele, Herodes Filipe I e Herodes Filipe II. Por isso tetrarquias, né? À época ele fez essa divisão, mas quando chegou aqui os 3 reis magos anunciando que já nasceu um menino que seria o Rei dos Judeus, ele então ficou preocupado em perder o trono dele como governador de toda a Palestina para esse menino que acabou de nascer. Os 3 reis magos falaram: não, é um menino que acabou de nascer, você não precisa se preocupar. O fato então é que assim que eles saíram para levar ouro, incenso e mirra para Jesus, que havia nascido em Belém de Judá, a gente quer fazer só uma reflexão aqui. Existe no Antigo Testamento o livro escrito por Miqueias. Miqueias estava preso aqui na Pérsia, sob a responsabilidade do rei Dário, que sucedeu ao rei Ciro. Ciro reencarnou no ano 600, desencarnou no ano 530, e o Ciro falou que foi expulso do planeta da Capela para cá. Então ele foi expulso com a missão de preparar os caminhos de Jesus. Olha que interessante. Tem um livro lá que chama-se Babília. Babília é diminutivo de Babilônia, escrito pelo Palminha. Então, esse livro do Jairo Avelar, médium lá de Belo Horizonte, nesse livro então é falado isso. Contam a história do Ciro, né? Todo esse Vale Mesopotâmico, berço da humanidade, primeiro uma estrutura organizada.
então vai acontecer que ele apaziguou toda essa região da Mesopotâmia, o Ciro. Não tinha briga, mas não. Acabaram-se as brigas entre os países. Ele veio, segundo ele falou no livro, preparar os caminhos de Jesus Cristo. E fez mesmo isso, né? Trouxe paz para que Jesus pudesse nascer. Portanto, agora sob a égide do rei da Pérsia, que era o Dário, que sucedeu o Ciro, estava lá o Miqueias. Miqueias preso, ele viu assim, mostrado pelos Espíritos, um quadro. Nesse quadro, os Espíritos disseram para ele, vai nascer o Salvador da humanidade na pequena cidade de Belém de Efrata. Então ele registrou isso no capítulo 5, versículo 2. A observação é interessante essa, são 500 anos antes de Cristo que o rei Dário viveu, né? E lá também preso outro, Zacarias. Zacarias escreveu também no Antigo Testamento o seguinte, capítulo 9, versículos 9 e 10 do seu livro. E ele preso também lá na Pérsia, ele viu também quadros que os benfeitores mostraram para ele a sua vidência. E ele disse assim, o Salvador da humanidade vai ser traído por um dos seus 12 discípulos por 30 moedas de prata. É a única informação que a gente tem sobre o assunto. 500 anos antes de Cristo. Depois ele disse, no final, na semana que vai anteceder a sua morte, na crucificação, o Salvador vai entrar montado numa jumenta na cidade de Jerusalém, prenunciando o seu fim. Olha que interessante, não ia entrar montado num jumento, mas numa jumenta. E como realmente aconteceu, né? A previsão do Zacarias foi 500 anos antes de Cristo. Então, nesses dois versículos, capítulo 9, o versículo 9 e o versículo 10, falam disso. Ou seja, dá para nós observarmos que estava tudo preparado já. Quando Jesus viesse, já estava tudo pronto para acontecer o que aconteceu. Interessante isso, né? Previsão feita pelos próprios profetas da antiguidade, que está no Antigo Testamento. Herodes o Grande, portanto, ao saírem os 3 reis magos levando ouro, incenso e mirra para Jesus que havia acabado de nascer, houve então por bem deles escrever um édito que deveriam ser mortos todos os meninos judeus de 2 anos para baixo. Eles foram degolados a mando de Herodes o Grande. Então, como podemos observar, não é, meus irmãos, minhas irmãs, havia já essa preparação para que Jesus viesse e tudo acontecesse segundo as previsões, certamente ele mesmo havia direcionado nesse sentido. Então, Herodes o Grande, cruel, rei, ele era governador da Palestina na época, muito cruel. Além de ter mandado matar os 200 meninos, ele queria mandar matar Jesus. E olhem que interessante, porquanto nós temos um livro, e nesse livro aqui, O Solar de Apolo, Vitor Hugo, a médium Zilda Gama, ele comenta aqui que mais tarde, através das reencarnações, Herodes o Grande tornar-se-ia o grande trabalhador de Jesus, São Vicente de Paulo, dos vicentinos. Então ele inspirou assim milhares e milhares de criaturas no mundo inteiro, que não só aqui em Volta Redonda. Nossos irmãos católicos, todos voltados para a caridade, ajudam, né?
em asilos, em orfanatos, em outras obras cristãs, com muito empenho, conforme sabemos, espalhado no mundo inteiro, porque ele vai reencarnar numa cidadezinha francesa chamada Poix, em 1581. Vai desencarnar em 1660, com 79 anos. Um dos maiores trabalhadores do Cristo, na área caritativa, na área do bem, conforme vimos na pergunta 629 e no capítulo 8 das 10 leis morais, que nos fala da lei do progresso. Nesse capítulo 8, todos nós haveremos de progredir, todos. Podemos retardar um pouco pelas nossas más obras, mas um dia nós vamos ter que chegar lá, porque é assim, determinismo divino das ovelhas que o Pai confiou a Jesus, conforme ele diz. Nenhuma vai se perder, nenhuma de nós, né? Somos as ovelhas do Cristo, haveremos de nos perder. Todos avançaremos. Então ele, através das reencarnações, tornar-se-ia esse grande espírito. Ele, conforme nos fala aqui Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, Humberto de Campos nos fala aqui no livro, ele colheu no plano espiritual, que ele, São Vicente de Paulo, estava oficializando uma missa lá em Paris, quando muitos irmãos, muitas irmãs, eram no início do ano, tinha uma mesa grande atrás, assim, tinha um altar na igreja lá de Paris, onde tinha uma estátua de madeira de Jesus, feita na escala 1:1, vamos dizer assim, mais ou menos conforme a altura do Cristo, né? Amélia Rodrigues fala que ele tinha em torno de 1,83 m, Amélia Rodrigues. Então tinha aquela escala de madeira no altar da igreja, na frente uma mesa eucarística, e muitas pessoas iam e se apresentavam a pedido dele mesmo, de São Vicente de Paulo, se voltavam para a plateia, e um deles trouxe assim muitas moedas e colocou em cima da mesa, e se volta dizendo: eu sou um corsário do mar, eu sou um pirata, e Deus permitiu que eu entrasse em muitas cidades, pudesse saqueá-las. Muitos se revoltaram contra mim, eu tive que tirar a vida deles, mas estou trazendo aqui a metade do que eu ganhei o ano passado para doar para a igreja. Eu quero até construir uma outra igreja. Vi uma irmã bem vestida, postava-se à frente dizendo assim: eu ganhei uma fortuna dos meus avoengos, eu quero depositar metade delas também para ajudar aqui na igreja. É bem verdade que eu tive que ajudar o meu avô a desencarnar com ácido arsênico. Veio outra irmã: eu sou dona de um grande latifúndio, eu fiz com que os meus escravos trabalhassem mais através do chicote, produzi mais. Estou trazendo aqui a metade do fruto dos meus trabalhos do ano passado para a igreja. De repente, São Vicente, que estava na borda da igreja, viu que Jesus, de madeira, começou a tomar vida, desceu do altar, falou para ele assim na frente dele: Vicente, não foi isso que eu ensinei. Eu sintetizei toda a minha vinda aqui ao planeta, dizendo o seguinte: ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí está, Vicente, toda a lei e os profetas reunidos.
Não é isso que eu estou vendo aqui de você. Você está cobertando crime. Não é isso, não foi isso que eu ensinei. Mas, Senhor, deixe-me explicar. Jesus foi saindo pela porta da igreja e Vicente foi atrás dele. Senhor, só ele, Vicente de Paulo, estava vendo Jesus. Ninguém via mais com a evidência dele. Me espere, Senhor, deixe que eu explique. Jesus saiu, desmaterializou-se e ele caiu lá no chão, na entrada da porta da igreja. Ficou 7 dias entre a vida e a morte. 7 dias. Até que ele conseguiu se recuperar, largou os hábitos da igreja, né? Aquelas roupas paramentadas, com ouro, com prata, vestiu roupas simples, chamou alguns amigos. Em 1625, ele conseguiu alugar um galpão para socorrer os leprosos, criando a ordem dos lazaristas. Em bosques próximos lá de Paris, os leprosos ficavam lá. Trouxe os leprosos para ficarem nesse galpão. Logo depois, em 1633, com Luísa de Marillac, conseguiu formar a ordem das Carmelitas, aonde todas se voltam para Jesus, para a caridade. Chegaram a um ponto de bater de porta em porta. O que você está precisando mais na porta daquelas mãezinhas pobres? Fez isso. 1633. Então criou, porque ele vai desencarnar em 1660, criou um grupo tão forte de recolher também aquela moça que às vezes engravidava, o pai expulsava da casa dele, e ele acolhia essas jovens, e ela, quando nasciam os filhinhos dela, ou delas, ele acolhia todas. Lembrava-se na acústica mental, certamente, desses 200 meninos que ele tirou a vida por degolação, quando foi Herodes o Grande. Então nós estamos podendo observar esse progresso desse irmão. Nós trouxemos aqui, porque a vida toda dele foi uma vida assim, muito difícil, onde ele, né, conseguiu, numa verdadeira aventura, voltar-se para a religião católica que ele abraçou. Então, nessas pesquisas que fizemos, São Vicente de Paulo, ele nasceu na semana da Páscoa, na terça-feira, em Poix, no sul da França. Era o terceiro filho do casal Jean de Paul e Bertranda de Paul, camponeses profundamente católicos. Era o terceiro filho dos seus pais, dos 6 que tiveram. Recebeu em casa mesmo o ensino religioso, através da sua mãe chamada Bertranda. Desde cedo destaca-se pela sua inteligência. Fez seus primeiros estudos em Dax, onde após 4 anos se tornou professor. Isso lhe permitiu concluir seus estudos de teologia na Universidade de Toulouse. Tornou-se sacerdote aos 19 anos, em 23 de setembro do ano de 1600. Ordenou-se padre e passou pela primeira provação. Isso em 1600, porque uma viúva que gostava de ouvir suas pregações deixou para ele uma herança, uma pequena propriedade e determinada quantia em dinheiro, que estava com um comerciante na cidade de Marsella. Em Marsella,
E do retorno dessa viagem a Marsella, ele veio de navio. Em 1605, o navio em que se encontrava foi atacado por piratas turcos. Ele foi preso. E olhem só, ele foi vendido e foi para Tunis, no Egito, e foi vendido como escravo para um pescador que depois o vendeu para um químico. E com a morte desse químico foi herdado por um sobrinho dele, do químico, que o vendeu para um fazendeiro, um renegado, que antes era católico, com medo da escravidão, adotar a religião muçulmana. E ele tinha 3 esposas, uma era turca, e essa esposa, então, ouvindo os cânticos de Vicente, cantava muito bem, sensibilizou-se, quis saber o significado do que ele cantava. Ciente da história, ela censurou o marido por ter abandonado uma religião que para ela era tão bonita, que era o catolicismo. O patrão de Vicente arrependeu-se e propôs a ele uma fuga para a França, que só se realizou 10 meses depois, em 1607. Eles atravessaram o mar Mediterrâneo em uma pequena embarcação e chegaram à costa francesa de Algues-Montes e foram para Avignon, onde encontraram o vice-legado do Papa. Vicente, então, voltaria na condição de padre. O renegado fazendeiro abjurou publicamente, voltando a ser católico. Vicente e o renegado ficaram vivendo com o vice-legado, e vai acontecer então que o Papa vai enviá-lo para a França, mandando assim registros para que Henrique IV, que era o rei da França, levasse e chegasse às mãos de Henrique IV. Então ele se propôs a vir, e Vicente Paulo veio, e logo depois, pela sua presteza, pela sua dedicação, ele foi nomeado capelão da rainha Margarida de Valois, que era sua esposa. Isso teve antecedentes cruéis, né? Tanto o rei Henrique IV, que era Henrique de Navarra, líder protestante, tanto quanto Margarida de Valois, que foi a sua esposa católica. Para quem se lembra aqui do dia 23 de agosto de 1572, onde aconteceu, o maior genocídio da história. Os católicos franceses massacraram os chamados huguenotes, que eram os protestantes. Inclusive o mentor dessa casa estava reencarnado exatamente na França, com o nome de Carlos Philippe de La Chapelle. Bezerra de Menezes tinha esse nome, foi morto pelos católicos porque ele era protestante. Era o pai da Ivone Pereira, o pai do Charles, tinha 6 filhos. Só Ivone Pereira conseguiu sobreviver. Então o fato que daí para frente aconteceu a vida desse irmão, uma vida extraordinária. Allan Kardec recebeu informações dele que Jesus o chamou para participar da codificação espírita. Então, ele tem uma mensagem muito bonita no capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda que dá a vossa mão direita, aonde ele fala, o que foi exatamente a sua vida. E diz para nós ali que a caridade é a chave que abre a porta do céu. Não tem outro caminho para nós. Não tem. Caridade é a chave que abre a porta do céu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós ao desencarnarmos, nós não podemos chegar no plano espiritual de mãos vazias. Quando nossos mentores prepararam nossa reencarnação, perguntarem: o que vocês fizeram quando estiveram reencarnados? Nós temos que apresentar alguma coisa. Ainda há tempo. Façamos algo nesse setor. A caridade é de muitas maneiras.
que ela pode ser exercida de muitas maneiras. Vai ser difícil para nós, Chico Xavier, quando comentado sobre o assunto, Chico, e os espíritas que vêm conversar com você aqui? Ele disse assim: todos se mostram arrependidos, todos, porque tiveram a oportunidade de trabalhar pelo bem, pela caridade, e não fizeram, deixaram para amanhã, e a oportunidade passou e eles estão de mãos vazias. Já pensaram se nós também, quando desencarnarmos, nosso mentor, por que você fez? Não é, meus irmãos, minhas irmãs? Reflitamos, ainda tem tempo para nós fazermos alguma coisa. Então, uma outra pessoa, né, que venceu a si mesmo, não é, que chegou numa condição até de trabalhar com Cristo. Nós vimos que São Vicente de Paulo queria matar Jesus, depois se tornou um trabalhador de uma tal monta na doutrina cristã, que Jesus mesmo chamou para a participação no nosso Evangelho, né? Nesse capítulo 13. Uma coisa é nós falarmos aqui, outra coisa é nós obrarmos, né? Cristamente. Então, uma outra pessoa que conseguiu fazer a reforma interior foi Maria Madalena, da cidade de Magdala. Maria Madalena, conforme sabemos, era uma prostituta, tinha uma vila de comércio do sexo lá em Magdala. Por isso é Maria Madalena, da cidade de Magdala. Maria Madalena, ela então, nesse comércio com sexo, ela tinha um amante romano, e que a levava para todos os lados na sua carruagem, muito bonita. E ela, quando esse romano vinha para estar com ela, né, trazia seus soldados, e eles faziam lá, Maria Madalena participava também com as outras prostitutas, fazia assim sexo grupal. O que nós estamos falando, nós tiramos do livro do Divaldo, Sexo e Consciência. Divaldo falou isso lá. Maria Madalena era possuída por 7 espíritos, deixavam ela exausta. Ela ficava 7 dias sem conseguir sequer se levantar da cama, devido a esses excessos sexuais na área genésica. 7 dias. Um dia, uma das irmãs disse assim: Maria Madalena, tem um jovem aqui em Cafarnaum, cidade vizinha, na casa de um certo Simão Pedro. Ele cura muitas pessoas e sempre tem falado que ele foi para as prostitutas, para os criminosos, para os doentes mentais. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Vai lá para você ouvir uma palestra dele. E ela foi, segundo o Divaldo, ela saiu de barco dali de Magdala, desceu exatamente o lago de Genezaré e chegou até Cafarnaum. Ao se adentrar na casa de Simão, Simão não gostou da presença dela dentro da casa dele, mas Jesus já parecia estar esperando por ela. Começaram a conversar. Ela diz que ela queria mudar de vida, já estava há muitos anos ganhando a vida, vendendo o sexo dela. Ela não queria mais aquilo, queria se transformar, queria se melhorar. Fala para Jesus que ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos. Mas Jesus disse: você ainda vai ser mãe dos filhos das outras mães. Aos olhos de Deus, às vezes é mais importante isso. Falou assim para ela: se você quiser me seguir, venda a sua vila de prostituição, reparta com os pobres e me siga. Mas Senhor, eu sou uma pecadora. Não importa. Você precisa fazer a sua reforma interior. Você precisa passar pelo caminho estreito. A porta é estreita.
Você tem tudo para fazer isso, tem tudo para me seguir. E ela realmente fez isso. Ela vendeu a vila, repartiu com os pobres o dinheiro daquela venda, passou a seguir Jesus. Logo depois ela vai ter ido na casa de um certo Simão, mas não Simão Pedro, um certo Simão que era um rico negociante, onde Jesus foi lá, e ela vai enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos, logo após ela ter renunciado àquela vida de prostituição, né? A vida de prazeres, para seguir o Cristo. Logo depois nós vamos ter essa passagem, uma colocação muito interessante ali, conversando com ela, até com exatamente, estava lá o Judas Iscariotes. Aí Jesus falou assim: os pobres nós sempre os teremos conosco. Olhem só Jesus dizer isso. Os pobres nós sempre os teremos conosco. Aonde Judas queria, porque queria o óleo que a Maria Madalena untou os pés do Cristo, enxugou com seus cabelos, ele queria vender aquilo, coisa do Judas, né? Do Judas Iscariotes. Mas aconteceu isso, né? E só que depois que Jesus desencarnou na cruz, os apóstolos não a quiseram consigo. Mas Jesus apareceu primeiro, foi para ela, na madrugada de domingo. Por que apareceu primeiro para ela? Não apareceu no cenáculo, onde estava sua mãe e seus apóstolos? Não apareceu lá não. Apareceu para ela. Certamente tem um grande significado isso. Aparecer para uma prostituta, uma mulher que podia ser apedrejada a qualquer momento e morrer, conforme as próprias leis judaicas. Não apareceu, foi para ela. Vá lá, Maria, e diga que eu voltei da morte, para minha mãe e para os meus apóstolos. E ela vai se recolher, porque os apóstolos não a quiseram. Ela vai ficar numa cidadezinha próximo de Magdala, chamada Dalmanuta. 10 leprosos vieram da Idumeia, que é no sul da Judéia. 10 leprosos passaram em Dalmanuta perguntando por Jesus. Aí ela disse para eles: ó, Jesus já se foi, Jesus já partiu. Nós gostaríamos de ser curadas por ele. Aí vieram aquelas pessoas responsáveis pela vigilância sanitária da época, expulsaram ela e os 10. E ela foi parar exatamente, conforme o mapa aqui, lá em Jerusalém. Saiu lá de Dalmanuta, às margens do lago de Genezaré, e foram para o Vale dos Imundos, em Jerusalém. Ali ela ficou 20 anos, cuidando das criancinhas leprosas, das pessoas assim, todas falidas, sofridas. Ela subia todos os dias, segundo nos fala aqui Humberto de Campos e o Divaldo também, num pequeno sicômoro, e falava da vida do Cristo para todos eles. Falava das bem-aventuranças, trazendo consolo para todos. Bem-aventurados os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Espargia bênçãos de luz para todos aqueles que estavam desenganados pela sociedade, sofridos, maltratados, famintos. 20 anos ali. Quando o seu corpo bonito, seus seios bonitos, suas pernas bonitas, seu rosto bonito, começaram a ser atingidos pelo bacilo de Hansen, deixando marcas e sulcos profundos na sua pele. Sentiu-se leprosa, estava leprosa, mas quis ainda rever Maria de Nazaré, a mãe de Jesus.
com dificuldades enormes, saiu de Jerusalém e subiu até Éfeso, na Cária antiga, que hoje é a Turquia. Subiu até lá. Entra na cidade e cai. Já não aguentava mais. Corpo todo chagado, com fome. Alguns cristãos acolheram. Perguntaram para ela o que ela desejava. Eu gostaria de falar com a Maria, mãe de Jesus. Eles foram atrás da Maria e do João, que estavam numa casinha que o João construiu após ganhar um terreno lá em Éfeso. Ao chegarem lá na casa desses cristãos que a acolheram, Maria colocou ela no colo dela, Maria de Nazaré. E ao afagá-la, ela vai desencarnar nos braços da Maria de Nazaré. Ao deixar o corpo físico, ela sai com seu perispírito limpo. Não tinha mais as marcas do bacilo no seu corpo físico. O perispírito estava limpo. Atraída por uma força superior lá de cima de Éfeso, veio parar nas areias brancas de Cafarnaum, onde ficava a casa de Simão Pedro. Ao se aproximar, ela viu um vulto. Ela veio volitando de lá, sem saber como. Ao pisar então nas areias, ela viu aquele vulto com uma luz intensa, de braços abertos para ela. Ao chegar-se, era Jesus. Jesus abraçou Maria Madalena e disse: Maria, você passou pela porta estreita, vem comigo para o meu reino. E Jesus a levou consigo. Nós temos um livro da Malha, Domingo e Soler, esse livro aqui, ó, Perdoa-te. Olha o tamanho do livro. Esse livro conta toda a vida, as reencarnações da Maria Madalena, até quando ela então se tornou primeira vez santa. Então nós temos aqui, quando ela foi Íris, viveu lá na Atlântida, foi expulsa da capela para cá. Esse livro nos conta que ela se chamava Íris, uma moça muito bonita mesmo, superior a todos os padrões de beleza lá da Atlântida. E ela se apaixonou por Antúlio, que também se apaixonou por ela. Antúlio era um homem voltado para a ciência. E ela acabou traindo Antúlio, que era responsável por um grupo enorme de jovens filósofos treinados por ele, lá na Atlântida. E vai acontecer que nessa traição, os juízes da época, que eram contra o Antúlio, o condenaram a beber veneno, igual Sócrates no ano 399 a.C. Sócrates bebeu cicuta, que era veneno, da mesma maneira que Antúlio o fez, forçado, né, pelos juízes da Atlântida. Então nós vamos ter todas as vidas dela aqui. E ela tornar-se-ia, né, a Santa Teresa de Ávila. Ela vai escrever o livro até Santa Teresa de Ávila. Depois diz que voltaria novamente para completar sua reencarnação e não mais iria precisar reencarnar na Terra. Olhem, não mais iria precisar reencarnar na Terra. Então a gente só lembra aqui, né, que a Santa Teresa de Ávila reencarnou em 1515, desencarnou em 1582 em Alba de Tormes, reencarna em Ávila, na Espanha, né? E no final da vida dela construiu orfanatos, construiu asilos, construiu assim propriedades de conventos. E no convento lá de Alba de Tormes, ela se encontrava lá quando pediu que as pessoas entrassem para reverenciá-la de 10 em 10, deitada na cama no convento. As pessoas, ao começarem a entrar, começaram a sair flores
do teto do quarto, começou a brotar flores do piso aonde ela se encontrava, e ela percebeu quem de novo? Jesus, que estava ali para recebê-la outra vez. Ela vai desencarnar de tuberculose, e as pessoas reverenciavam, se ajoelhavam, choravam, beijavam a mão dela, de tanto bem que ela fez, de tanta caridade que ela praticou. Escreveu 5 livros, 5, deixou uma criação em obras ligadas ao bem. Chico Xavier sempre ria muito quando alguma das passagens dela, principalmente uma, que ela tinha ido no orfanato ajudar as criancinhas, começou a armar uma tempestade muito grande. Ela estava passando perto de um rio caudaloso, começou a ficar, as ondas a aumentarem, quando de repente veio um vento brusco, muito forte, jogou ela dentro do rio, e ela começou a pedir socorro, 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 mas o local estava ermo, eis que de repente uma luz se fez, era Jesus, foi lá, segurou na mão dela no rio caudaloso, tirou e colocou ela fora na margem. Aí disse para ela Jesus: é isso que eu reservo para aqueles que me seguem. Ela falou assim: por isso que o senhor tem poucos amigos, mestre. Aí o Chico ria, né? O Chico ria quando lembrava dessa passagem em que Jesus a salva, né? Depois que ela foi lá no orfanato que ela fundou. Então essa criatura vai desencarnar em 1582, num convento que ela mesma fundou. Depois voltaria no dia 24 de agosto de 1910, desencarnando no dia 5 de setembro de 1997, com 87 anos, voltaria com a Madre Teresa de Calcutá, um dos espíritos também mais caridosos que se tem notícia. Deixou pegadas luminosas porque fez o bem. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979, lá em Estocolmo. Ela vai dizer exatamente que, ao ler, né, que a China tinha gastado 600 bilhões de dólares em armamentos. E ela diz em Estocolmo, diante de uma grande plateia, que aquilo foi para o mundo inteiro, que bastava esse dinheiro para acabar com toda a miséria do mundo. Por que que não se faziam isso? Por que que os países poderosos não faziam isso? E deixou essas frases morredoras, porque todos aqueles presidentes dos grandes países, ela desde a mãezinha, né, se vergavam diante dela. E o que é que ela fez? Fez a caridade, amou o próximo como ninguém. Todos se sentiam pequenos diante dela, que era pequena em estatura, mas era grande com relação ao coração. Nós vamos só lembrar, que já estamos em cima da hora, só lembrar aqui de uma passagem dela, com as meninas que auxiliavam depois de criado o hospital, lá em Calcutá. Ela recolhia as pessoas caídas pelas ruas, muitos questionando: mas madre, a senhora recolhe uma pessoa que está para morrer? Não, eu quero só dar dignidade para ele aqui no nosso hospital. Abandonado na rua pelos parentes, estavam passando e viram um irmão caído com a perna dentro de uma fossa. Os vermes subiam da fossa pelo organismo dele, e ela parou imediatamente ali, com luvas adequadas, e as meninas também que a auxiliavam, começaram a fazer a higiene dele, levavam sempre álcool, levavam éter, recolher, tirar aqueles vermes todos que subiam nele. Meu irmão, o que é que você tem? Ah, eu tenho câncer. A senhora não está sentindo mau cheiro? Ele estava exalando
um mau cheiro muito grande. Os pais dele levaram ele para morrer na rua, largaram ele lá. Olha só, os pais. E ela o acolheu com todo carinho, levou lá para o hospital. E quando chegou lá, ele tomou banho, vestiu roupas novas, tomou uma sopa, estava lá acolhido no leito. E eram muitos leitos, e era todos os dias, 18 horas também, como fez desde o Vale dos Imundos, às 18 horas, na hora do Ângelus. Ela conversava com todos. Ao chegar nele, meu irmão, como você está se sentindo? Madre, parece que eu estou no céu. Parece que eu estou no céu, madre. Nunca ninguém me fez isso. Vivi anos pelas ruas, abandonado, com esse câncer que está me corroendo. Aí ela se aproximou dele. Eu posso te abraçar, madre? Sim. Aí se abraçaram e ele desencarnou nos braços dela. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos vendo o que faz a reforma interior de um espírito como esse, que desde a época da Atlântida, 10 mil anos antes de Cristo, era uma pessoa sedutora, condenou uma pessoa à morte, passou inúmeras reencarnações fazendo uso do sexo, mau uso do seu sexo, para ganhar dinheiro, destruindo lares, infelicitando muitos homens, para se tornar 2 vezes santa pela Igreja Católica. É uma reforma interior extraordinária, uma criatura que venceu a si mesma para chegar no ponto que ela chegou, e Jesus também estava lá de novo para acolhê-la. Muita paz para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe aqui o lar de cada um, e que nesse ano, que se inicia, nós possamos cada vez ter mais trabalho, aqui na casa. Não podemos chegar de mãos vazias. Muita paz a todos. Devolvemos a palavra ao nosso irmão. Como sempre, as palavras do nosso irmão nos emocionam, mexe com o nosso interior, traz-nos reflexões. E nada melhor que uma palestra como essa para iniciar o nosso mês de comemoração do aniversário da nossa casa. Teremos outras palestras. Algum aviso? Quarta-feira que vem é o Luiz Carlos Ferraz de Resende. Luiz Carlos Ferraz, Resende. Vai ser online porque ele fisicamente não tem condição de viajar. Isso. Luiz Carlos Ferraz, então, na próxima semana, na próxima quarta-feira, estará conosco. Muito bem, meus irmãos, vamos encerrando o nosso trabalho da manhã de hoje, a primeira parte, pedindo a Deus que nos abençoe a todos, que nos fortaleça, que nos sintamos amparados pelo amor de Deus constantemente, e que o nosso querido irmão Guerizone possa levar para o seu lar, para a sua vida, as vibrações de paz, de serenidade que ele sempre tem, mas também os fluidos que possam retemperar a saúde, a força e essa determinação de fazer cada vez palestras melhores e mais profundas. Senhor Deus, nosso amantíssimo Pai, que sois todo poder e bondade, alimenta as nossas esperanças, a nossa força, a nossa coragem, mas que também tenhamos a perseverança no caminho do bem. Que esses exemplos que aqui foram citados possam calar bem fundo no nosso ser e que nós possamos nos virar nesses exemplos de vida para também buscarmos o caminho da paz, da renovação e da nossa elevação espiritual. Obrigado, Senhor, e que nós possamos encerrar essa primeira parte em vosso nome, que assim seja.
Muito obrigado, meus irmãos. Aqueles que desejarem tomar o passe, é só aguardar uns minutinhos, tá bom?